Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se. Legal, eu estou aqui com o Dr. Marcelo Rodrigues, que é da Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do nosso Conexão aqui pelo seu Canal 4. E é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília. Exija, peça, diga, eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Também com a gente, Galpão Planejados, na Paraná 80, com estacionamento próprio. O Galpão pode e quer realizar o seu sonho de ter a sua cozinha planejada, o seu quarto, seu home, tudo em condições imperdíveis no mais belo showroom do interior. Passe lá e confira. Galpão Planejados. E também com a gente a companhia sempre agradável da Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 do Brasil em implantes dentários. E por falar nisso, hoje o nosso tema é exatamente isso. Implantes dentários. Nós vamos falar aqui, na verdade, vamos falar da odontologia de uma maneira em geral, e a gente tem a honra de receber aqui o Dr. Marcelo Rodrigues, que é diretor da Oral Sim, que é parceiro aqui do nosso Conexão. A gente está, inclusive, já até agradecer ao doutor por essa parceria no Conexão, onde a gente está tendo a oportunidade de diariamente trazer uma dica sobre odontologia, trazer uma dica sobre saúde bucal, entendendo realmente a importância que é a gente cuidar da nossa saúde bucal, né? Porque a gente muitas vezes se preocupa com tanta coisa e esquece da saúde bucal. E quando percebe, muitas vezes a coisa já desandou. Doutor Marcelo Rodrigues, muito boa noite. Obrigado pela presença aqui. Marcos, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui, é um prazer poder falar sobre esse assunto tão interessante, tão importante que é a saúde bucal. Doutor, e aliás, eu quero até ressaltar mais uma vez aqui a importância desse quadro que a gente está aí com o apoio da Oral Sim, trazendo mesmo essa informação diariamente para o nosso telespectador. Marcos, olha, para nós que trabalhamos com isso, que trabalhamos com odontologia, é muito importante falar sobre o assunto, porque quanto mais eu falo, quanto mais nós discutimos, mais eu noto no nosso dia a dia a busca das pessoas por qualidade de vida, a busca das pessoas por informação. Então, os questionamentos, as perguntas, elas se tornam cada vez mais pertinentes, cada vez as pessoas demonstrando mais interesse. E isso que você comentou, de as pessoas às vezes deixarem um pouco de lado a saúde bucal, já está começando a mudar um pouquinho. Eu ia começar te perguntando exatamente isso. Se essa coisa de deixar a saúde bucal para depois está mudando, como é que está isso? Eu observo, sim, por muitos e muitos anos, as pessoas se preocupavam, Marcos, com tudo. Elas se preocupavam, no primeiro momento, com o trabalho, porque eu tenho que produzir. Então eu vou trabalhar, eu não tenho tempo, eu não posso me ausentar, eu deixo a minha saúde de lado. E fizeram isso, primeiro com a pressão, depois com a glicemia. E com o ganho dos anos, começam a surgir doenças cada vez mais graves. E a perda dentária vem se sobrepondo. Um canal primeiro, depois uma fratura dentária, depois uma prótese móvel, e aquilo ia caminhando. Chegava um dado momento, a pessoa dizia que não podia, ele já começava a buscar a sua saúde geral, era observar a sua pressão, tudo isso aí, chegava próximo dos 40, já começava a dar uma preocupada nessa situação. Mas a perda dentária, ela agravava até os 55, 60, e de repente ele chegava para nós numa situação onde era necessário a remoção de todos os dentes, e no futuro, hoje, resolvido com implante, mas lá no passado... A única opção era a dentadura. E aí ele chegava e comentava, nossa, como eu perdi oportunidades, como eu deixei, e sempre justificando, mas chegou uma certa etapa da minha vida que eu me dediquei ao filho, meu filho não perdeu nenhum dente, meu filho usa aparelho, e depois uma próxima etapa que ele falava, eu acabei ajudando o meu neto, e isso vinha se sobrepondo. Então, pelo menos a gente está conseguindo corrigir as gerações vindouras aí. Exatamente. E agora eu já observo as pessoas se preocupando com a prevenção. Então, isso para nós é um ganho muito grande. As pessoas buscando o tratamento, buscando um acompanhamento, uma orientação do dentista ao longo do seu dia a dia,
pacientes jovens, 20 anos, se preocupando. Olha, doutor, um pequeno desgaste, uma abrasão aqui. Isso já é para nós um grande presente. Doutor, o fato do tempo, de repente, porque isso é claro que dá uma variada, depende da situação e tal, mas isso acaba sendo, às vezes, também um limitador para a pessoa. De repente, ela, eu não gosto, que demora muito o tratamento, eu não gosto de tratar saúde, não só bucal, mas qualquer tipo de tratamento de saúde que demora muito. Como é que é isso? O que nós observamos é assim, o paciente que já chegou àquela fase de ter perdido os dentes e vai passar ali para um tratamento com implantes dentários, muitas vezes se preocupa, falando, mas é um tratamento que gera tempo, vai demorar 6 meses, vão demorar 8 meses, que é o tempo necessário para um enxerto poder ser utilizado, vão demorar 6 meses, que é o tempo médio de um implante poder ser utilizado. Isso é muito tempo, doutor. E aí é a hora que a gente consegue, depois de alguma explicação, demonstrando em modelos e tudo, justificando o porquê desse tempo, porque eu aguardo 8 meses, Marcos, que é para que o seu corpo consiga depositar material ósseo sobre aquele material de enxerto e você possa usá-lo como osso do paciente, tá? Que você consiga, depois de 6 meses, esse implante já está instalado, ósseo integrado, fixo, para que eu possa usá-lo como um pilar da minha prótese, que vai ser fixa, parafusada. Então, depois que eu explico isso para o paciente, e o principal, que nós realçamos que ele terá o resto da vida para usar essa prótese, o resto da vida com seus dentes fixos, com conforto mastigatório, com um sorriso realmente assim, limpo, bonito, feliz, que ele mostre a sua alma, uma saúde recuperada, o paciente começa a compreender. Então, mas tem sempre aquela resistência inicial. Quando você fala num tratamento demorado, talvez para alguns pacientes consideram 6 meses, 8 meses um pouco longo, a gente tem que lembrar que a gente está falando de algo que recupera a qualidade de vida para o resto da vida. E quando você fala com o paciente com relação a medo da dor, a gente observa que as técnicas mudaram. O que se fazia 20 anos atrás aqui, quando a gente começou a trabalhar com implante dentário, hoje é muito mais leve, a recuperação, o próprio procedimento. Então, a dor também é algo administrada e já fora da equação. Então, quando a gente consegue realmente, e por isso que a gente insiste tanto, em explicar para o paciente, mostrar situações que já foram realizadas, mostrar como é o procedimento, e explicar para ele relação tempo e desconforto, o paciente acaba aderindo ao tratamento e isso é que traz a ele a qualidade de vida. Doutor, um outro ponto importante assim, uma vez que a gente está falando desse indivíduo que perdeu todos os dentes, usava dentadura e tal, a partir do momento que ele recupera, quer dizer, essa dentição com os implantes, essa capacidade de mastigar e tudo, isso acaba sendo para a vida toda? Sim, com certeza. Quer dizer, essa coisa de ter que pôr dentadura, tirar a dentadura, essa coisa de repente estar levando ela para onde quer que vá, com medo também, com uma insegurança, isso tudo vai embora. Olha, é uma coisa que desaparece e a gente se acostuma muito com o que é bom. Então, alguns pacientes relatam em poucos dias que eles não imaginam como puderam ter vivido aquilo. Aquela situação de tira e põe da dentadura o dia todo, Então, escova cada refeição, seja prótese móvel, seja dentadura, após o almoço, após a janta, antes de deitar, vai remover aquela prótese, vai escová-las. E alguns até brincam comigo. Doutor, essa semana eu tentei tirar a prótese. Porque está tão, assim, tranquilo. Peraí, não sai mais, Brincando. Tá brincando, verdade? Já comentou. Essa semana o paciente comentou comigo. Falou, doutor, e aí me deu um alívio tão gostoso, porque a hora que eu percebi que não saía, eu falei, é real, Então, verdade. Aquilo que eu passei tantos anos fazendo... Se nem puxando sai, quem dirá espontaneamente, Como às vezes o indivíduo está com a dentadura e ela... Exatamente, num sorriso, não abrir a boca um pouco mais despreparado ali. Mas eu achei interessante o relato dele, porque ele falou... Que legal. A hora que eu parei, foi o primeiro momento que eu parei para pensar, é real. Isso que eu gostei de ouvir ele falar. É real, estão aqui, são fixos, são meus e eu já não noto mais. Portanto, eu já escovo com meus dentes, eu mastigo todo qualquer alimento, eu não restrinjo mais o meu cotidiano. Então, o meu dia a dia é um dia a dia tranquilo. Como de tudo, não
seleciono o que eu vou me alimentar e levo uma vida plena. Daqui a pouco a gente vai falar até de outros casos que não esses de prótese total, essa coisa toda, mas é que a gente percebe que talvez esse seja um que sinta muito mais assim, o benefício, né? Pelo menos de uma forma mais direta, né, doutor? E eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente. O senhor mencionou essa questão de o indivíduo que vai lá tentar tirar, poxa, não sai, tá fixo mesmo. Um pouco dessa resposta que você tem do paciente, né? Porque muda mesmo a vida dele. Nossa, Marcos, dia a dia, e é muito interessante você ver, porque cada paciente relata um ganho. Então, muitas vezes, o que é fundamental para mim, não é para você. Então, eu tenho pacientes que você coloca a prótese, ficou linda, mas o maior relato dele é, olha, doutor, eu não me preocupo mais agora, eu tenho participado de todo e qualquer convite, estou com os meus amigos, eu voltei a ter o prazer de estar reunido à mesa, me reinventei fazendo churrasco. Então agora eu tenho vontade, eu vou no açougue, eu escolho a carne, eu já me vejo preparando, curto com os meus amigos, o que antes eu precisava seccionar, limitar. Outros já vêm e falam, não, doutor, agora no meu trabalho, eu sou visto como uma pessoa bem-humorada. As pessoas me perguntaram o que aconteceu, o que eu mudei. Eu era tão carrancudo, era tão ranzinza, tão cara fechada, tão antipática, agora de repente eu estou uma pessoa tão aberta, tão leve. Então, cada paciente traz uma história nova para nós. E isso é muito interessante, porque eu vou aprendendo com eles e o principal, tentando identificar o que é a necessidade de cada um. A sua necessidade é muito diferente da minha. Então a gente começa a aprender um pouco com o paciente e isso é muito gostoso. Você identificar cada um. E até mesmo assim, pacientes que me relatam. Pega o celular e mostra, doutor, olha agora, eu sorrio nas fotos. Mas doutor, você falando de sorriso, eu já ouvi relato de gente que disse assim, eu tive que aprender a sorrir, porque eu não sabia sorrir. Não tinha liberdade, não tinha naturalidade, porque passaram-se tantos anos. Eu tive um caso, já está com 15 anos mais ou menos, foi um dos casos que me chamou muita atenção, porque eu tive que partilhar o tratamento com o fonoaudiólogo. A pessoa, ela aprendeu a sorrir segurando o lábio. Então ela inclinava o lábio. Quando nós colocamos a prótese, eu achei que aquilo acabava. E ela continuou falando com o lábio caído, porque ela trabalha de frente para o espelho e ela criou um hábito, a gente fala, um vício, né, de falar, forçando, sem sorrir. Ela teve que procurar um fonoaudiologista, voltar a trabalhar alguns músculos para que ela pudesse sorrir e conversar com a boca toda alinhada. Chamou muito a atenção. E foi o único jeito de devolver. Eu achei que era automático. Instala o implante. E já resolve. Ela se sente segura, vai sair conversando. Que nada, ela trabalhou quase 6 meses de fonoaudiologia para ter um sorriso natural. Interessante, porque até o inverso, né? Quer dizer, para esconder isso, é meio que automático, né? A pessoa vai aos poucos, vai segurando, de repente vira algo que já é dela. Ela passou, ela incorporou aquilo, que né? coisa. E virou como se fosse um tique, por exemplo, né? Então, ao conversar, ela já baixava o lábio, escondendo a falha. E isso é muito comum. Pacientes que têm uma fratura de um dente da frente, o bigode, né? Que a gente vê a pessoa com o bigode um pouco maior, que é uma tentativa de mascarar ali uma dificuldade que ele tem de aceitar a estética. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo, doutor. E no próximo bloco, queria falar um pouco sobre mitos e verdades do implante. Pode ser? Com certeza, está combinado. Rapidinho, a gente vai para o intervalo, sempre em nome de Unimed Marília. A gente está conversando hoje aqui com o doutor Marcelo Rodrigues, da Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários do Brasil. E ele está aqui com a gente para falar um pouco sobre implantes. E a gente vai para o intervalo, daqui a pouco falar aqui dos mitos e verdades. Rapidinho, não sai daí não, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia, a levíssima água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Com a gente também, Oral Sim Implantes Dentários e Galpão Planejados na Paraná 80, com estacionamento próprio. Olha, o seu planejado da maneira que você sonhou está no Galpão. E eu quero te convidar para ir lá conhecer o showroom do Galpão Planejados na Paraná 80, é um novo showroom. Tá lindo, 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 ó. Cozinha, quarto, lavanderia, quarto do casal, quarto de criança, enfim, área de lazer, você tem todas as áreas ali à sua disposição, o corporativo também, com consultório, com lojas, enfim, você pode ter o planejado em qualquer lugar, valorizando cada centímetro do seu imóvel. Galpão Planejados. Rapidinho intervalo e a gente volta na sequência, não sai daí não, até já.